Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhe: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Senhor Jesus hoje começa dizendo no meio de nós: "A paz esteja convosco." Ele conhece o nosso coração, conhece as situações onde que nos traz preocupações, onde que nos traz medo, onde que nos traz dúvidas no coração. E a presença dele ali para os discípulos, para os apóstolos, era a presença do nosso Senhor que tinha morrido e ressuscitou. A afirmação: Jesus está com vocês, Ele está conosco. Então Ele não morreu. Você já imaginou a cara deles? A decepção com a morte de Jesus. Morreu, eles ali sem entender, dúvidas no coração, mas eu creio que Nossa Mãe Maria estava junto com eles ali, acalmando, mostrando, falando, e eles ali na expectativa para que tudo isso acontecesse. De repente Jesus entra e fala: "A paz esteja no coração de vocês." Aonde que está aquela confusão, a presença de Deus toma conta. Queridos irmãos, na hora que eu li essa passagem, me vinha a seguinte reflexão: quando Deus está longe de nós, porque nós sentimos o medo, olhamos para o mundo, sentimos o desprezo do mundo, sentimos tantas aflições, tantas situações, mas quando nós se colocamos diante dele, tudo isso acalma, tudo isso tranquiliza. Você já teve assim? Vamos lá, você que fez um acampamento, você estava aqui neste mundo, de repente você vai e fica 5 dias lá com Jesus. Aí você fala: "Não quero mais ir embora. Ai, como é bom estar aqui." Como disse Pedro, né? "Como é bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Isaías, para Eliseu, né?" Então, assim, a presença de Deus transforma a nossa vida. É uma paz muito grande. Então, queridos irmãos, é essa presença que eles sentiram, uma alegria tremenda, uma paz tremenda no coração. Jesus está vivo, é verdade. Ele não morreu, Ele está comendo conosco. Nós tocamos nele, Ele está com o corpo dele, está com a alma, está aqui no meio de nós. É isso, meu irmão, que traz para nós a firmeza diante das nossas lutas, diante do nosso dia a dia, para que a gente possa herdar a salvação. Jesus nos apresenta a vida eterna. Jesus nos apresenta uma vida nova que nós vamos ter. Jesus nos apresenta a glória. Mas para tudo isso aconteça, nós já temos que conviver com Ele aqui. E de que forma, irmão? É fazendo uma visita no sacrário, é você comungando Ele, é você vivendo os sacramentos, você está tendo esse relacionamento com o Senhor. É o tempo de qualidade com Deus, é nosso café com Jesus, é nosso evangelho do dia, o nosso lecto divino, é este momento com Ele. E sabe, irmão, Ele está no meio de nós. O Diário Bíblico diz assim: "Aos poucos toda a comunidade dos discípulos vai sendo contagiado pela fé na ressurreição."
no evangelho de hoje, encontra com os seus, desejando-lhe a paz, e ao mesmo tempo querendo entender porque estão perturbados e com dúvidas no coração. Jesus realmente conhece o seu povo e, para acalmar seu coração, os convida a tocarem nele. Pede algo para comer, em seguida explica-lhes as Escrituras. Da mesma forma, Jesus nos toca quando estamos a adorá-lo no Santíssimo Sacramento do altar, e ali ele nos dá a paz e tira as dúvidas do nosso coração. E nesse momento não podemos esquecer do seu sofrimento, da sua entrega, morte e ressurreição. Foi por amor a nós. Você sente esta paz de Jesus no meio? Você sente essa paz de Jesus que veio nos dar? Você sente essa paz? É a pergunta para nós hoje. Então o que o texto diz para mim? Você sente essa paz que Jesus veio nos dar? Querido irmão, se você não sente essa paz, tem duas situações que Jesus coloca aqui. As preocupações e as dúvidas. Eu orei em cima disso. Eu coloquei para Deus as minhas preocupações. Eu coloquei para Deus as minhas dúvidas. E eu quero que você faça o mesmo agora. Simplesmente pense no teu coração agora. O que tem trazido para você preocupações? O que tem gerado em você dúvidas no seu coração? E neste momento o Espírito Santo de Deus vai visitando essas situações. Vai apresentando com os pensamentos para Jesus. Vai apresentando diante dele todas essas situações. Sabe, irmão, porque hoje essa situação vai conhecer uma paz tão grande, um discernimento tão grande. Sabe de que forma? Ali diz que ele abriu-lhes os corações. E eles começaram a entender as Escrituras. E eles começaram a degustar da verdade. O que tem te preocupado, meu irmão? É a tua situação financeira, é a tua situação familiar, é a educação dos filhos. E qual é a situação que tem incomodado o teu coração? É o teu casamento que não está bem? Qual é a situação? Qual é a tua dúvida? Eu te convido diante dessa situação a você tocar em Jesus agora. A tocar em Jesus com as suas palavras, a tocar em Jesus com os seus pensamentos, e Ele vai tocar em você com a palavra dele. A palavra do meu Senhor hoje diz: a paz esteja no teu coração. Porque Jesus sabia que essa situação tiraria a tua paz. Pois agora não vai tirar mais a paz. O Senhor está te dando caminhos para que você possa resolver essa situação. Todo problema ele tem que ser resolvido. Para que acabe essa turbulência, para que acabe esse momento, tem que ser resolvido, meu irmão. Se é uma situação financeira, recorra, pede, mas faça a tua parte, trabalhe, busque. Deus vai abrir as portas para resolver. Se for a situação familiar, una-se cada vez mais com Deus. Busque a convivência do amor. Busque como é viver o amor, como é essa situação tem que ser resolvida também. Na presença de Jesus, tudo na presença dele, colocando para ele, convivendo com ele, escutando dele, Deus te dará os caminhos para que esse problema familiar seja resolvido. E o Senhor está trazendo uma luz muito grande para muitas pessoas hoje, como resolver situações, os problemas, porque a paz tomou conta do teu coração, e essa paz de Jesus, ele vem trazer, diante dos problemas, diante das situações, um caminho a seguir. Um caminho de paz, um caminho de discernimento, um caminho da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diante desse dia, meu irmão, o Senhor me colocava assim, que isso que você colocou para Jesus, ele vai te dar uma resposta de como você agir. Lembre-se, todo problema diante de Deus, ele tem que ser resolvido. Para que a paz esteja no teu coração e você não fique mastigando isso e não deixe ele sempre no teu coração incomodando. Então ali Jesus ele se apresenta, mostra para eles que ele está vivo
e ali acalma o coração deles. E diante de toda a situação, mostra Jesus para essa situação, que Deus vai colocar a mão dele. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,